Olá, bom dia. Eu sou a Camila Bom dia, sou Marcos Vinícius. e hoje estamos aqui com mais uma manhã com o nosso pão diário. O texto de hoje que nós vamos ler se encontra no Evangelho de São João, capítulo de número 4, versículo 23 e versículo 24, que diz assim: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Glória a Essa Deus. mensagem é uma mensagem muito impactante para o nosso relacionamento para com Deus. Que a adoração é uma devoção, se for procurar no dicionário da língua portuguesa, uma devoção à divindade, um amor excessivo, né? É uma devoção ao nosso Deus, é um amor, é uma expressão daquilo que sentimos, daquilo que vivemos para com Ele. E a Bíblia ela nos ensina como deve ser essa adoração, cumprindo-se as Escrituras, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Sempre observamos que as nossas atitudes pode ter aprovação sim de Deus, porém nem tudo aquilo que trazemos, Camila, para a nossa adoração ou para um culto pode ser aceito por Deus, porque nós podemos ter alguma atitude errada dentro de uma liturgia ou na adoração que é o nosso próprio altar ou a nossa própria vida. Então observe aqui junto comigo o que diz a Bíblia acerca desse profundo ensinamento. No capítulo de número 4, versículo 23, diz assim, que os verdadeiros, ou seja, então, logo, o Senhor está à procura dos verdadeiros, ou seja, se Ele está à procura dos verdadeiros, aprendi com meu pastor Josias Modesto Lauzino, existem os falsos também. Então existe uma falsa adoração, e vai especificar a adoração de um adorador verdadeiro. Eles adoram a Deus, Camila, em espírito e em verdade. O que significa esse espírito em verdade? Espírito é porque a adoração no íntimo, no interior, no meu homem, no nosso homem interior, nosso íntimo, no nosso espírito. Então Deus, Ele quer uma adoração do espírito do homem. Por quê? Porque as obras carnais elas são inimizade contra Deus. Você pode conferir nas Escrituras, no capítulo 8 de Romanos, ler todo o capítulo de número 8 seria importante, mas eu destaco aqui o versículo de número 7, que as obras da carne, elas são inimizades contra Deus, porque ela não agrada, nem em verdade pode ser, ela não é sujeita à lei de Deus, a carne não é sujeita. Então quando eu estou na carne, quando eu ando na carne, eu não posso ser um adorador, logo eu atraio uma inimizade contra Deus e deixo de ser um adorador. Quando fala em espírito e verdade, verdade se refere, poderia estar se referindo ao próprio Senhor, porque a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia diz no livro de Deuteronômio que Deus é a verdade, não há nele injustiça, justo Ele é. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Então é uma adoração que vem por meio dele. Ele é a verdade. Ele que nos ensina como nós devemos adorar Ele em verdade das Escrituras. A Bíblia diz, né, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então adorar a Deus não é só uma música muito bem composta em profissionais na área da música, com uma boa harmonia, uma boa melodia, né, um ritmo que te empolga, e ali tem um ambiente totalmente carnal, totalmente desprovido de uma verdadeira adoração. E porque o homem ele tem sentimentos, ele também é emocional, e às vezes toca-se na emoção desse homem, e esse homem pensa
que ele está na presença de Deus, e muitas das vezes não, é carne, né? Você pode assistir um filme secular e ficar emocionado. A música, ela tem essa capacidade. Você poderia ter experimentado a época do mundão e pode ter se emocionado com a música lá da carne, com a música que falasse de uma coisa que, né, tocasse a sua emoção. Então hoje as pessoas estão perdendo essa essência e esse discernimento. Antigamente nós, para ver uma canção, um louvor, uma adoração, quando ela era uma adoração, né, inspirada, uma pessoa verdadeiramente adorando a Deus, né, você sentia a virtude, Camila, a unção. Eu já cheguei a ver pessoas, né, que receberam, limparam a voz com a unção de Deus. A unção de Deus, ela parece que ela limpa a voz, é algo inexplicável. Eu ouvi, presenciei grupos que Deus soprou o nome, aquela adoração, Camila, bonita, de quebrantamento, de arrependimento, uma mensagem cantada que trazia arrependimento, que trazia uma verdadeira adoração, quebrantamento, uma preparação muito linda para o culto. E as pessoas perderem essa essência, essa unção, e no momento de até cantar, desafinar a voz, perder a voz, não ter voz para cantar, porque sabia que toda aquela essência que existia naquele grupo era Deus. Então, quando foi levando para um lado mais carnal, para um lado onde as pessoas não buscam, antigamente os instrumentistas, eles tinham que ser separados para Deus, né? Se consagrava o instrumento, né, que nós fazemos hoje na nossa igreja. Falo de uma maneira geral, na igreja de uma maneira geral, falo de uma reforma numa igreja de uma maneira geral. Consagrava-se os instrumentos, aquele que ia tocar o instrumento, ele tinha que ser consagrado, ele não podia estar em pecado, Camila. Ele tinha que ser uma pessoa diferente. Aquela pessoa, ela buscava Deus, buscava para Deus derramar unção, para que as pessoas fossem tocadas pelo Espírito de Deus. Hoje há mais um profissionalismo em questão a algumas pessoas que estão louvando, compondo, né, trazendo louvores, muitas das vezes que não são louvores, são carne. A igreja não consegue perceber isso. Louvores que você fiquei todo arrepiado, senti a presença de Deus, senti a graça de Deus aqui, dá vontade de falar em mistério com Deus, sentindo a presença e a graça. E hoje em dia isso se perdeu. Cantores que chegaram à mídia e perderam a essência, Camila. Eram pessoas ungidas, pessoas que aceitaram, levavam a mensagem cristocêntrica ao louvor, né? Louvores antigos como Aos Pés da Cruz. Quantas pessoas não aceitaram Jesus? Tinha o objetivo não de propagar a sua música, mas o objetivo de ganhar almas para o Senhor. E hoje, por causa das produções, por causa, né, desse marketing, dessa mídia que examina agora o que o mercado musical, gospel, o que o mercado pede para tentar dar às pessoas, muitas das vezes carne, que algumas pessoas são carnais, querem carne, dá carne àqueles que querem carne. E adoração, sentido de adoração na igreja de uma maneira geral tem se perdido. E é tempo da igreja se voltar. É tempo de nós adorarmos a Deus em espírito e em verdade. Eu tive uma experiência que eu fazia parte de um departamento jovem, Camila, e tinha um louvor, que era um louvor que eu passei um período de as minhas articulações começarem a inchar, joelho, tornozelo, eu não conseguia nem pisar no chão direito. E tinha um louvor que era o Deixa-me Tocar, refletindo-se a mulher, lembrando da passagem da mulher do fluxo de sangue, que ela precisava tocar em Deus. Tinha um louvor muito lindo, que era o Deixa-me Tocar. E eu me recordo que nesse processo eu ficava só louvando ao Senhor, louvando, adorando. Deixa-me tocar, Senhor, em ti, se em tuas vestes eu tocar, eu sararei. E ali eu louvando ao Senhor, louvando. E teve um dia que eu estava na empresa trabalhando e comecei a louvar. Um rapaz, um amigo conhecido, entrou no banheiro. Quando ele estava lá dentro, eu estava na máquina adorando ao Senhor, e ele falou: nossa, eu fui tocado pelo louvor que você está adorando aí. Então os adoradores, ele tem experiência com Deus. Muitas vezes ele passa por uma provação, muitas vezes para compor um hino, com hinos, Camila, profundos, né? Nós admiramos aqui cantores, eu vou falar alguns nomes: Sara Farias, louvores profundos de experiência e intimidade com Deus, em provações onde eles adoraram de fato a Deus em meio a uma provação. E isso está se acabando, essa essência.
Está ficando um mercado de financeiro para ganhar dinheiro, para ser popular. Fins lucrativos. Mas está na hora da igreja se voltar para o Senhor. Está na hora da igreja adorar em espírito, né? Abandonar, tirar separações espirituais, consagração. Hoje em dia, se um instrumentista ele é profissional, não importa a vida dele, se ele toca no mundo, onde ele toca, não, ele é bom, traz ele para cá porque a gente quer uma qualidade musical boa, isso que importa. Não importa uma mistura, onde não se importa mais com a consagração, não se importa mais com a separação, mas por meio dessa palavra o Senhor está me instruindo a sua igreja, instruindo a sua vida a sermos verdadeiros adoradores que adoramos o Pai em espírito e em verdade, que vem por meio da palavra. Amém. Louvar a Deus com salmos, louvar a Deus, uma mensagem cristocêntrica, né, Camila? Uma mensagem que não seja egocêntrica, que seja antropocêntrica, o homem no centro das coisas, mas uma mensagem voltada em adoração e em perfeito louvor ao Senhor. Amém. Que é no momento de uma dificuldade, é no momento de um deserto que você esteja passando, é no momento onde Deus vai derramar a sua unção, Camila, naquele momento de provação, e o seu louvor, a sua adoração vai subir como um cheiro suave, e em resultado disso, a aprovação de Deus é a glória dele na igreja. Aleluia. Uma igreja restaurada, ela adora o Senhor. E o resultado disso é a glória dele na igreja. Temos visto isso na vida Júlia, né? A glória sendo derramada por alguém que está passando momentos em que há uma necessidade de adorar. Adorar, isso é adoração. E é essa mensagem para minha reflexão, para minha família, para meus filhos, minha esposa. Vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. E que Deus te abençoe e te dê um excelente dia na paz do Senhor. Amém. Fique com essa palavra, né? Seja abençoada a sua casa, a sua vida, né? Temos vivido tempos difíceis, né? Tempos em que realmente precisamos estar o adorando em espírito e em verdade, né? Voltar ao primeiro amor, né? É tempo de voltar ao primeiro amor, né? E extrair da nossa alma a melhor canção, a melhor adoração ao Senhor, né? Vamos estar orando para que Deus possa abençoar a sua casa, a sua vida, para que você seja abençoado no dia de hoje. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos. Vou dar uma esposa. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai. Que essa mensagem, Senhor, venha fazer parte do nosso dia, Pai. Sim, Jesus. Porque apesar de nós não fazermos parte de um grupo musical, Sim. mas somos adoradores, Sim, aqueles que Jesus. nos ouvem, estão participando dessa oração. Também Senhor, são adoradores que podem te adorar em espírito e em verdade. E a hora é chegado a hora dos verdadeiros adoradores. Aleluia. Adorar o Pai em espírito e em verdade. Glória, Jesus. Queremos te adorar, não Sim, por aquilo que o Senhor pode fazer, Sim, não Jesus. buscando as tuas mãos, Sim, mas pelo que o Senhor é. Muito obrigado pelo que o Senhor é. Muito obrigado Deus. pelo seu perdão. Sim, Muito Jesus. obrigado pelo seu amor. Graças Nós te te damos, adoramos, Senhor. Seja adorado, Deus, seja nos exaltado capacita esta manhã, para te Senhor. adorar em Sim, espírito e em verdade. Sim, E meu que a Deus. falsa adoração venha sair do Deus. nosso altar. Sim, E que a Jesus. carnalidade desenfreada Limpa o possa nosso sair interior, do nosso Senhor. altar. E que a mentira Deus. possa sair do nosso Sim, altar. Jesus. Aonde a verdade é estabelecida. Sim, meu Aonde Deus. o homem espiritual é estabelecido em adoração. Aleluia. Aonde, Pai, chega como um cheiro suave a tua narina e a tua glória esteja Deus. sobre o nosso altar. Muito obrigado por mais uma mensagem, Sim, mais Jesus. um pão diário. Eu te Amém, agradeço Jesus. em nome de Jesus. Amém. Seja abençoado Seja em nome de abençoado. Jesus. A paz do Senhor. Em nome de Jesus.